que prestou pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, Coronel Evaí, hoje secretário, né, da Secretaria de Segurança Pública de Pedro Leopoldo. Sim. Coronel Evaí, a gente vai querer saber só um pouquinho da sua carreira, da sua família, o que te levou, o que te trouxe até aqui hoje, nesse cargo que o senhor já está. Boa tarde aos internautas, né? Para mim é uma satisfação muito grande poder vir aqui e compartilhar um pouco da experiência que a gente tem. E eu já abro falando que eu nunca tive pretensão de ser policial militar. Nunca tive essa pretensão. Eu falo porque as pessoas, quando já tem alguém na família, sabe, aí já vem trilhando aquele caminho. E como eu nunca tive, e até hoje ninguém mais da minha família resolveu entrar, eu não tinha essa referência de policial militar. Eu sou do interior de Minas, sou de Machado, uma cidadezinha bem pequenininha lá no sul de Minas, e eu fui criado a minha vida até os 25 anos, toda nessa cidade de Machado, né? E em 1985, eu servi o Exército, serviço militar obrigatório, né? Sim, sim. Eu fiz na cidade de Pouso Alegre, que é bem próximo a Machado. Inclusive, quando eu falo Machado, pouca gente sabe onde é, né? Já ouvi falar, sabe onde é que é. Aí a referência para Machado é Pouso Alegre, Varginha, Poços de Caldas, que são cidades maiores no seu entorno lá. Mas Machado, na realidade, ela tem uma empresa muito grande lá, que é a Santa Amália Macarrão. A sede dessa empresa é lá em Machado. Uma das únicas empresas de grande porte, né, que tem na cidade. É cidade pequena, né? Pequena. Hoje ela está na casa de 35 mil habitantes. Então, em 1985 eu servi o Exército em Pouso Alegre, que é próximo a Machado, conforme eu já falei. Prestei o meu serviço militar obrigatório de 1 ano, né, no Exército. Lá eu servi na bateria comando da artilharia divisionária da 4ª Região de Exército. E ao concluir o serviço militar, eu retorno para Machado. Inclusive, um fato interessante e pitoresco é que o meu pai, que até hoje, graças a Deus, ele é vivo ainda, ele está com 87 anos de idade, ele trabalhava de pedreiro. E eu, antes de ir para o Exército, eu era servente, trabalhei com ele durante 8 anos, sabe? E aí, quando eu fui ser dispensado pelo Exército, o capitão que comandava a companhia, ele me chamou e falou: vai, você não tem a pretensão de continuar aqui no Exército, não, porque naquela época, eu não sei hoje como é que funciona, mas quem prestava o serviço poderia ficar, o termo era enganjado, até 5 anos. Então, independente de curso, você poderia ficar mais 5 anos no Exército brasileiro. Podia continuar. Sim. E eu, não, capitão, eu quero voltar para a minha cidade, eu não quero ficar aqui no Exército. Não. Mas o que, rapaz, você vai voltar a ser servente? Eu, se for isso que Deus tem reservado para mim, eu vou voltar. E aí, passaram-se os anos, né? Em 1991, isso 6 anos após eu servir o Exército, eu estava em um dos pontos turísticos da cidade, que é o terminal rodoviário. É um ponto turístico. E aí eu vi um outdoor bem grande, seja um oficial da Polícia Militar. Aí naquela hora, sem planejar, sem nada, eu olhei aquele outdoor e falei: vou lá no quartel fazer essa inscrição. E aí foi até interessante a minha entrada, porque quando eu chego lá, um tenente, que era o comandante do pelotão, né, ele me recepcionou, e depois, eu queria fazer a inscrição para o CFO. CFO, na realidade, é o curso de formação Sim. de oficiais. E aí ele: pode sentar aí, fica à vontade. Sua idade? Não, minta. A primeira pergunta que ele fez era o 2º grau, porque na época, para ingresso no CFO, você tinha que ter o 2º grau. Aí ele perguntou: o 2º grau você tem? Eu falei: tem, já concluí o 2º grau. E quantos anos você tem? Na época eu tinha 25. Aí ele: então infelizmente você não pode fazer o CFO, porque a idade limite era 23 anos. Então os 2 requisitos básicos eram 2º grau e até 23 anos de idade. E aí, como a gente está conversando aqui, eu fiz menção de levantar, né? Não, senta isso. Por que você não faz CFS? CFS era o curso de formação de sargentos. Hoje, na realidade, o civil ele não ingressa para fazer o curso de sargento. Ele tem que entrar como soldado para fazer o sargento. Mas naquela época era possível. E aí, de novo, né, ele começou a sabatina, né? Bom, 2º grau você já falou que você tem. Então, eu estava dentro. A sua idade, você tem 25 e até 30. Estava dentro. Só que tem que ter CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E na época eu não tinha. Aí de novo foi: tenente, eu não tenho. Fiz menção de levantar. Ele: senta isso. Por que você não faz o curso para soldado? E queria te recrutar de qualquer jeito. E para soldado? Para soldado é até 31º grau. Eu falei: então pode fazer a minha inscrição. E aí a informação que ele me deu naquela época foi o que propiciou
a minha ascensão na carreira, é que a pessoa entrando para ser soldado, ou seja, se ela estivesse no limite de idade, se ela entrasse com primeiro grau e até 30 anos, 8 anos após o ingresso como soldado, você ainda podia tentar o curso de formação de oficiais, entendeu? Então, para a pessoa que já era militar, aquela idade de 23 que eu falei lá atrás, ela só valia para o civil. A pessoa que já era militar, ela conseguia ter essa ascensão na carreira. E aí, eu iniciei o meu curso de formação de soldado no dia 1º de dezembro de 1991, formei como soldado em outubro de 92, e em agosto de 92, ou seja, antes da minha conclusão de soldado, já teve um curso de CFO que eu fiz. E fui aprovado. Então eu formei soldado em outubro de 92, e em janeiro de 93 eu vim fazer o curso de formação de oficiais aqui em Belo Horizonte. Então a minha passagem como soldado, na realidade, soldado pronto, né, que é o que a gente chamava naquela época, hoje é o soldado primeira classe, né? Eu fiquei de outubro a janeiro trabalhando como soldado em Alfenas, que é próximo a Machado também, então eu vim fazer. Não deu nem um ano praticamente de soldado pronto. Não deu. Deu uns 3, 4 meses, né? Aí você veio para Belo Horizonte? Aí em 93 eu venho fazer o curso de formação de oficiais, naquela época eram 4 anos, né? Hoje é apenas 2 anos. Então, de 93 a 96 eu consegui fazer o curso de formação de oficiais. Em 96 eu saio aspirante oficial. Um outro episódio interessante também da minha carreira é que quando eu estava fazendo o curso de formação de oficiais no último ano, né, o 4º ano, aí normalmente as pessoas que a gente conhece vão lá na academia, né, quem tem pretensão de servir em tal unidade, e eu me recordo que um capitão que na época servia em Ouro Fino, ele esteve lá, quem aqui tem a pretensão de ir para Sul de Minas? Eu fui o primeiro a levantar a mão, né? É de casa, sou daquela área, capitão, então se o senhor puder me levar lá, eu agradeço. E a resposta dele para mim, né, faz a sua parte que é formar no CFO que você já está lá. Só que eu estava redondamente enganado, né? E aí quando eu formo em 96, naquela época a gente reunia todos os aspirantes formados em uma sala aqui na capital e ali é que fazia as designações, né? Ou seja, para cada local onde a pessoa ia. E quando leram o meu nome, Evair dos Santos de Oliveira, CPC. CPC é Comando de Policiamento da Capital, ou seja, Belo Horizonte. Aí eu me recordo que um major que estava fazendo essa distribuição falou: "Seu major, tá errado isso aí. Como é que é, aspirante?" Não, porque o capitão prometeu que eu ia para o Minas, não tem nada disso aqui, aspirante, você está aqui na capital. E aí a minha trajetória toda aqui foi aqui na região metropolitana, sabe? Eu nunca consegui ir para o sul de Minas. Aí eu servi no 22º Batalhão, ainda como aspirante e 2º tenente. 22º é que cuida daquela parte da zona sul de Belo Horizonte, né? Então, Belvedere, os aglomerados da Serra, Taquaril. Você teve muito serviço ali. Aquela área lá eu passei o meu aspirantado 2º tenente. Depois eu fui designado para Nova Lima, que hoje é a sede da primeira companhia independente. Fiquei 7 anos lá. E depois eu consigo vir aqui para a região Pampulha, né? Porque eu em 1999 eu casei e já morava ali na região de Venda Nova, no bairro Santa Branca. Então eu deslocava de Venda Nova para Nova Lima praticamente todos os dias. Eram 2 horas dentro do ônibus. Haja trânsito. Para ir e mais 2 para voltar. E aí em 2004, quando eu fui promovido a capitão, aí eu consegui ser transferido para Lagoa Santa. Trabalhei 3 anos em Lagoa Santa. Depois eu fui transferido novamente para o Morro Alto. Morro Alto é um bairro de Vespasiano, que fica próximo às margens entrada aqui, né? Da NG10. Inclusive, quando a gente fala Morro Alto, as pessoas têm a ideia de que o Morro Alto é apenas o Morro Alto, mas a área abrangida pela companhia que faz o Morro Alto são 14 aglomerados que a gente comandava lá. Então é uma região bastante carente, uma região que naquela época era uma criminalidade violenta bastante atuante, sabe? Mas de uma população carente, ao mesmo tempo muito amiga, muito comprometida com a segurança pública. Então a gente fez um trabalho bacana lá. Saindo do Morro Alto, eu vim para comandar Pedro Leopoldo. Então, de 2009 a 2013, eu era capitão, comandando aqui a cidade de Pedro Leopoldo, né, que ainda não era companhia independente igual hoje, era uma companhia especial. E aí, quando eu saio daqui, em 2013, eu fui promovido a major aqui. Aí eu fui para Santa Luzia, assumi o subcomando do 35º Batalhão, que é Santa Luzia.
Outra região muito grande uma também. Região muito complexa também. Nós temos um aglomerado lá do Palmital, que até algum tempo atrás era uma das maiores aglomerados urbanos da América Latina, sabe? Porque ele engloba vários outros aglomerados extenso também. Demais. Sim. E aí, em 2017, eu fui para o Gabinete Militar do Governador, trabalhei na SEDEC, que é a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, onde eu fui promovido, inclusive, para tenente-coronel. Fui para a diretoria de inteligência, fiquei 2 anos na inteligência como subdiretor. Depois eu fui para a logística da PM, né, que é a DAL, Diretoria de Apoio Logístico. Foi inclusive na época em que chegou a pandemia no Brasil, então nós tivemos um trabalho muito grande lá, porque o governador determinou que lá no Expo Minas fosse criado o hospital de campanha. Lembro. E a Polícia Militar é que ficou à frente de construir. Fazer a logística. Exatamente. Então nós tivemos esse desafio. E aí depois, em 2020, eu já tinha tempo para ir embora, né? Eu trouxe algum tempo de fora também para a polícia. E aí em julho de 2020, eu descompatibilizei, né, com a polícia, eu virei um cidadão reformado, e hoje mudou o termo, inclusive, é veterano, né? Hoje é veterano. Hoje é veterano, então eu sou militar veterano da Polícia Militar, saí no posto de coronel, né, que é o último posto, então foi uma trajetória muito bacana. A minha na Polícia Militar de Minas Gerais é quem eu constantemente agradeço. Algumas pessoas não têm a compreensão do que é a Polícia Militar, mas a Polícia Militar é uma instituição muito séria, muito competente, e as pessoas que ali estão, elas realmente têm uma sensibilidade, uma preocupação muito grande com a população. É interessante você falar da carreira do senhor extensa, que o senhor falou que não imaginava ser policial. Não tinha pretensão. E o senhor chegou tão longe assim. E eu confesso, tanto para você quanto para quem está nos assistindo, que eu me identifiquei com a Polícia Militar. Ainda ontem, eu sou evangélico, sabe? E nós ministramos aula aos domingos, que nós chamamos Escola Bíblica Dominical, sabe? Sim. A gente dá aula para os jovens lá na igreja, e eu falava sobre isso, falava que algumas pessoas, elas escolhem uma profissão, escolhem uma carreira, pensando só na remuneração que vai dar. É o que acontece essa profissão, ela vai me render lucros, e aí às vezes elas não se adaptam àquela realidade, ou não é a aptidão que ela tem. E eu já, em relação à Polícia Militar, assim como você lembrou muito bem, né, eu não tinha essa pretensão inicial, mas eu confesso que eu me realizei na carreira policial. Então, a profissão te escolheu. Sim, exatamente, é muito interessante mesmo. E para sua família? Seu pai, sua mãe, na época foi um susto? Rapaz... Porque antigamente tinha cheio de síndrome quando o cara virar policial. Na verdade, eu vou ser sincero aqui ao público, e vou estar dando testemunho e ao mesmo tempo contando uma mentira que eu preguei no meu pai lá atrás. Na realidade, a minha família era toda contra, né? Eu já deixei claro aqui que eu não tinha parente, não tinha ninguém, então a gente não tinha essa proximidade com a Polícia Militar. E na época em que eu entrei, também não havia rede social, não existia o telefone celular. Então, como é que funcionava? Você ia ao quartel, fazia a inscrição, acredito que pagava uma taxa lá, e quando fosse marcada a prova que você deveria comparecer, a viatura comparecia na sua casa. Não, imagina o susto. E te passava o endereço, o horário para você fazer a prova. Então eu fiz a inscrição, não comentei nada com a minha família e fiquei quietinho. Aí um belo dia, a viatura comparece na minha casa para avisar o dia da prova. E quem recepcionou a viatura foi meu pai. Nossa! E aí ele volta, eu lembro que eu estava dentro de casa, né, ele voltou, oi, vai, a viatura tá aí te chamando lá fora, eles querem alguma coisa com você, o que você aprontou? Falei, que isso, pai, eu não fiz nada não, mas aí eu fui, e o militar que estava na viatura, ele me passou o local, o endereço onde eu deveria comparecer para fazer a prova. Eu morava em Machado na época, e a prova foi realizada em Alfenas. E aí quando eu volto, aí não tinha como já esconder mais? Esconder mais, foi não, pai, é porque eu fiz a inscrição para a Polícia Militar, mas calma. Na realidade, a inscrição que eu fiz, isso eu falando com ele, né, foi para ser policial ambiental, ou florestal, que era naquela época. Porque a Polícia Florestal, na realidade, ela tinha uma missão muito específica, que era cuidar dos mananciais, dos animais. Então, na minha cabeça, e depois eu vi que, na realidade, existe o princípio da universalidade dentro da Polícia Militar, que qualquer policial militar ele tem que atuar em todas as áreas. Mas naquela época, como eu não tinha esse conhecimento, eu virei para meu pai e falei, não,
eu fiz a inscrição para ser policial florestal. E não o policial operacional. Não vou ficar pegando arma, não. Exatamente. Então, e aí, essa foi a minha vida dentro da gloriosa Polícia Militar, que é a instituição que eu volto a frisar. Tenho um respeito, um carinho e um amor muito grande pela instituição. Acho assim, dentro da Polícia Militar hoje, você praticamente acabou de entrar para reservista, não é nem reservista, é para reformado ou veterano, né? E você passou longos anos da sua vida dentro da polícia, né? E então, pai, mãe, você já falou, sua esposa, você tem filhos, como é que é essa aceitação? A minha esposa, na verdade, quando eu a conheci, e isso foi em 1998, eu já era oficial, né? Eu já era primeiro-tenente. Sim. Então, desde do primeiro momento que a gente se conheceu, ela já sabia dessa minha profissão, né? Que era policial militar. Aceitou de forma bem tranquila, meus filhos também. Hoje eu tenho o Felipe com 22 anos de idade e a Maria com 17, né? Então foi muito tranquila. E os dois têm interesse em virar policial militar também? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O Felipe, ele está cursando o 8º período de Direito na UFMG, né? E a Maria ainda se encontra fazendo o 2º grau ainda, né? Mas quando a gente conversa lá dessa carreira, eles já esquiva na hora. Sinceramente, eles não demonstram nenhum interesse, não. Mas você acha também que muita culpa disso, das pessoas não quererem mais participar dessa corporação, essa taxação em cima da Polícia Militar, muitas vezes, ou das forças de segurança, de como tem uma taxação assim, igual a gente começou a falar no princípio, né? Não presta, é ruim, não atende. Você acha isso muito culpa disso? Eu até não reputo em relação a isso, não. Realmente é um fato. A grande maioria da população, ela não dá o devido reconhecimento aos componentes da força. E quando eu falo das forças de segurança, eu estou me referindo a todos. Sim. Bombeiro militar, polícia civil, polícia penal, agente socioeducativo, guarda municipal, que também, e às vezes a gente se esquece que faz parte das forças de segurança. Então, de um modo geral, eu percebo que a comunidade ela ainda tem um certo receio em relação a essas pessoas, digamos, fardadas, até pelo fato do que elas desempenham. Porque é muito comum você aplaudir quando você vê um policial agindo em relação a outra pessoa. Mas a gente não pode esquecer, e você mesmo fez o questionamento, né? Eu tenho esposa, eu tenho os filhos, hoje eu tenho pai, a minha mãe é falecida, mas eu tenho pai, eu tenho irmãos. E aí, quando um dos nossos comete algum tipo de delito, todos nós estamos sujeitos a isso, e a gente vê a força de segurança adotando a providência em relação àquela pessoa, opa, já não presta. Com o meu não. Aí cria esse preconceito. Então eu vejo muita carência da comunidade em relação ao papel desempenhado pelas forças. Às vezes a gente desempenha, e eu confesso para você que quando eu estava deslocando para Pedro Leopoldo, eu moro em Belo Horizonte, e pensando como seria esse bate-papo que a gente estava tendo aqui, eu pensava naquele momento, eu tenho que lembrar de falar uma coisa. O policial militar, quando ele é acionado para uma ocorrência, ele está no interior da viatura dele, a mensagem chega através de 190 no Copom, que a gente chama, e o Copom retransmite essa informação para a viatura. Então, quando chega a informação, a viatura compareça ao local tal, onde foram ouvidos disparos de arma de fogo, onde há uma pessoa caída, onde há alguém precisando de socorro. O militar que está na condição de viatura e o comandante que está sentado do lado dele, eles não querem saber nem quem é a pessoa, qual que é a situação. Ele sai, uma terminologia que a gente utiliza dentro da Polícia Militar, ele sai em desabalada carreira, e a viatura, para as pessoas que estão no seu interior, é como se fosse um blindado que não sofre acidente, que pode extrapolar os sinais vermelhos. Na realidade, em tese, a gente não pode, nós temos prioridade de circulação. Sim. Mas eu comentei esse fato para deixar claro que quando uma guarnição recebe um chamado de socorro por parte da comunidade, eles não medem esforços para chegar lá. E é para resgatar, para salvar, para auxiliar uma pessoa que às vezes a gente não conhece, a gente nunca viu, mas mesmo assim, movido por aquele sentimento de patriotismo, de servir e proteger, que é o lema da Polícia Militar,
a gente não mede esforço, a gente vai. Naquele momento esquece tudo e vamos trabalhar, né? E quantas vezes a gente já perdeu companheiros de serviço em acidente de viatura porque estava deslocando para fazer o atendimento, sabe? Então é muito por esse lado. Mas respondendo o seu questionamento em por que talvez os meus filhos ou outras pessoas não ingressam, é um outro erro também, sabe? Porque os nossos vestibulares, sejam eles para ingresso como soldado ou como oficial, eles são bem concorridos. O número de pessoas que prestam esses vestibulares é muito grande. Então você ainda tem um número considerável de pessoas que entram. É lógico que às vezes, no decorrer da carreira, a pessoa não se identifica com a profissão e acaba saindo, né? Aquilo que você falou antes, né? Exatamente. Muitas vezes... É comum em todas as profissões. Eu não conheço. Às vezes eu quero entrar simplesmente pelo fato de usar a farda. Tem algumas pessoas que têm vem essa situação. Sim. Eu quero ser fardado, eu gostaria de embarcar numa viatura. Entre aspas, de poder. Exatamente. Mas aí depois, ao longo do curso, elas acabam saindo, acabam vê que não é bem assim, né? Não é bem desse jeito, né? Justamente. E hoje, nessa nova função do senhor, secretário, o senhor vê grandes desafios maiores do que como coronel na ativa? Os desafios são grandes. Eu em julho de 2021, eu recebi o convite da atual gestão, né, a prefeita Heloísa, que me ligou convidando, porque eu volto a frisar, né, como eu já tinha trabalhado aqui, ela já me conhecia. Então ela me convidou para assumir a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Eu percebi que era uma oportunidade de você até se dedicar e dedicar o seu serviço à comunidade, baseado na experiência que a gente adquire dentro da Polícia Militar, e aceitei o desafio. Mas eu confesso para você que o desafio ele é muito grande, porque hoje estão subordinados à minha secretaria a Guarda Civil Municipal, o órgão de trânsito e a Defesa Civil. E todas essas três pastas, eu percebo que os desafios são muito grandes, sabe? A Guarda Municipal, nosso efetivo aqui, ele é bem reduzido, então para a gente desenvolver o patrulhamento nos prédios públicos e desempenhar algumas outras atribuições que estão previstas para a gente dentro da Constituição Federal, é um desafio muito grande. O órgão de trânsito também. Controlar, fiscalizar, autuar o trânsito em Pedro Leopoldo, ele é bastante complexo, principalmente quando a gente fala em termos de efetivo, sabe? Sim. O efetivo da TransPL ele é bastante reduzido para poder desempenhar todos os serviços que estão afetos a agentes, e a Defesa Civil da mesma forma. Eu costumo falar que a Defesa Civil, e eu quero acreditar que todas as pessoas têm essa informação, né? Nós atuamos em dois pontos vulneráveis principais, que é o período de estiagem, né? E aí esse período de estiagem ele ocorre normalmente de março a outubro. E aí nós temos os problemas dos incêndios. Nós estamos saindo agora do período de estiagem, já entramos no período chuvoso, né? Que historicamente em Minas Gerais ele é de outubro a março. Mas todos esses dois períodos, na estiagem, nós temos um problema sério de incêndios. Inclusive, eu até deixo um alerta para quem está nos assistindo: a maior parte desses incêndios são provocados. Não intencionais, mas provocados. E quando a gente faz essa diferença do intencional e do provocado, às vezes a pessoa está com cigarro e antes de apagá-lo, ele acaba arremessando, seja pela janela do carro ou em um mato seco, e isso acaba provocando incêndio. E aí a Defesa Civil ela tem que atuar. A nossa legislação também é outro ponto que às vezes a comunidade confunde, né? Defesa Civil ela age nos focos iniciais de incêndio. Se o incêndio já está todo propagado, tipo uma empresa que nós tivemos recentemente aqui em Pedro Leopoldo, é o Corpo de Bombeiros que tem que vir atuar. Mas essa ação inicial, em sendo um foco inicial, a Defesa Civil é que age. E aí no período chuvoso, que está inclusive atrasado esse ano, né? Aí é um outro desafio grande que a gente tem também, que são casas destelhadas, pessoas desabrigadas, desalojadas. Aí a Defesa Civil entra. Então, todas essas três pastas que são afetas à minha secretaria, o desafio é muito grande, realmente, para poder você estar trabalhando, né? Hoje você tem quantas pessoas só na Defesa Civil? A Defesa Civil nossa, ela está com 9 agentes brigadistas que são contratados e estão trabalhando lá com a gente. É muito pouco a região Pedro Leopoldo desse tamanho, né? Sim. Você acha que seria o suficiente para abranger Pedro Leopoldo inteiro aqui? Quantas pessoas seria necessária, mais ou menos? Olha, na verdade, eu não gosto nem de fazer essa comparação. Não, por quê?
Porque para você ter pessoal, você tem que ter logística. Sim. Você entendeu? Então, se você me perguntasse assim de forma aleatória, eu iria te responder que, sei lá, uns 20 seria o ideal, porque eu teria condições de ter 10 em cada dia para poder fazer. Poderia, inclusive, fazer um plantão à noite para ficar 24 horas rodando. Só que hoje, por exemplo, a gente entra com uma equipe de 4 brigadistas por dia. Então, esses 4 é suficiente, baseado em uma caminhonete que a gente tem, os equipamentos que nós recebemos, inclusive, a título de doação de um empresário aqui de Pedro Leopoldo, que é a bomba costal, abafador, etc. Então, o que a gente tem hoje nos atende. Em aumentando o efetivo, todos esses materiais, obviamente, deveriam ser aumentados para poder suprir a necessidade. Os EPIs em geral tinham que aumentar. Então, baseado na logística que você tem hoje, o número está ideal, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Entendeu? Sim. A mesma coisa do trânsito e na guarda? Da mesma forma. Fica preso, querendo ou não, nas condições de logística. Exatamente. E eu costumo falar também, existem algumas pessoas que desconhecem, né, que falam, mas é muito fácil para a prefeitura abrir concursos públicos, contratar, para você poder aumentar o efetivo. Na realidade, não é só isso que a gente tem que olhar, não. Por quê? À medida que você aumenta o número de pessoas, obviamente, a folha para pagamento de pessoal... Você enche o bolo, também, né? Exatamente. Ela também aumenta nesse sentido. Então, é complexo. Complexo, a gente tem que entender. Na verdade, a administração pública, no geral, é complexo. Sim, exatamente. É por isso que eu te perguntei. Esse desafio dessa cadeira é muito grande, porque você tem que fazer uma gestão de pessoas e de movimentos sem ter condição geral de atacar todos os pontos, né? Mas Deus dá força para a gente, o executivo ele compreende bastante das nossas demandas quando são levadas para eles e a gente procura trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Eu, desde a minha época de policial, eu gostava de usar essa terminologia, e às vezes a gente passava por alguns comandantes nossos lá que o que você precisa? Fala comigo que eu vou te dar o que você precisa, mas em contrapartida eu quero o resultado. É muito bacana quando você tem pessoas, material para trabalhar, mas da mesma forma, só isso não basta. Então, se você tem um número X de pessoas, e eu te falo com bastante tranquilidade e propriedade, o efetivo que a gente tem hoje são pessoas dispostas, são pessoas que trabalham realmente, têm nos dado o retorno dentro daquela limitação que elas possuem, entendeu? Então, entrega ao máximo naquilo que pode entregar. Exatamente. Então, olhando por esse lado, eu estou satisfeito com a equipe que a gente tem lá. E porque o trânsito em Pedro Leopoldo é bem complexo. Complicado, complexo, e a gente não tem condições de estar em todos os locais ao mesmo tempo, então, as redes sociais, praticamente todos os dias a gente tem algumas paradas, né? Algumas pancadas da gente lá, mas a gente absorve tudo isso. E eu costumo dizer que é muito mais fácil, é muito mais legal, do ponto de vista de correto, as pessoas entrarem em contato com a gente, sabe? As críticas, elas são bem-vindas, sim, mas às vezes, se o problema é trazido diretamente para a secretaria, para a gente tem... Talvez já está dando andamento na solução do problema, mas aqui é a maneira de não ter paciência de esperar, né? Justamente. Hoje, quais são os maiores focos que você tem hoje dentro da Guarda Municipal, os maiores problemas que você enfrenta? Principalmente da Guarda Municipal, que fica ali no PA, nessas localidades. Hoje, quais são os maiores incidentes que você tem para trabalhar? A cidade de Pedro Leopoldo, ela tem hoje um problema sério de perturbação do sossego. Ah, é? Não imaginava. Perturbação do sossego, ela é muito evidente, porque a maior parte das pessoas, eu vou usar um termo forte aqui agora, me desculpe as pessoas que estão assistindo, mas é falta de educação. Eu falo porque o direito meu termina onde começa o seu. Sim. E aí, às vezes, as pessoas elas não têm real noção da situação. Então, se você está no interior da sua casa e você coloca um som alto que está incomodando o seu vizinho, você não aceita isso. Não, mas o som está dentro da minha casa, em tese eu não tenho que dar satisfação para o meu vizinho. E aí nós temos bares, nós temos residências familiares que incomodam as pessoas com a sonorização. Nós já tivemos algumas reuniões com meio ambiente, planejamento para a gente desenvolver algumas ações, inclusive o secretário de meio ambiente ele se fazia presente, e algumas informações técnicas em relação ao decibelímetro, que é o aparelho que é utilizado para
para medir a intensidade de som produzido pelas pessoas, dizem que se você conversa em um tom mais elevado, você já extrapola o limite permitido. E aí as pessoas nos bares, nos encontros nas ruas, elas usam equipamentos, né, violão, guitarra, e isso acaba incomodando os vizinhos. Fora os sons automotivos. Então a perturbação do sossego é um problema sério aqui em Pedro Leopoldo, que a gente tem feito alguma coisa, mas ainda é muito pouco, e esse é um grande desafio, né, em relação à demanda que nós temos. Porque você pegar o som alto, qual o procedimento a seguir? O que o guarda municipal foi chamado, som alto, qual é o procedimento que ele tem que fazer? A perturbação do sossego hoje, ela se enquadra nas contravenções penais, né? Então, o artigo 42, se não me falha a memória das contravenções penais, ela fala sobre perturbação do sossego. Então, a pessoa, ela é conduzida à delegacia, perturbação do sossego, normalmente a pessoa não fica presa, ela só responde um TCO, sim, e aí ela praticamente já está na rua. Então, e eu creio muito nisso, se não houver uma mudança de postura, eu volto a frisar a palavra forte, educação por parte de todos, a gente continua, ou sempre a gente está enxugando o gelo, você entendeu? Não resolve o problema. A pessoa que nos acionou, elas ficam insatisfeitas porque elas não veem uma punição efetiva, uma solução efetiva, e a pessoa que foi apenada com uma medida prevista lá para as contravenções penais, ela volta a fazer também, porque ela é simplesmente... viu que é pequenininha, dá para mim... Exatamente, então é muito complexo. E entra naquela, se a pessoa não tem educação, ela não vai ter a cara não queimada, vamos dizer assim, com isso, e vai repetir de novo, né? Normal. Às vezes até em maior intensidade. Ele acionou para mim uma vez? Exatamente, então é muito complexo. Então, nessa parte de perturbação, seria, na verdade, melhorar a atividade da lei, né? Tinha que ter uma punição mais severa. Né? Engraçado Pedro Leopoldo falar que isso, porque eu sempre imaginei Pedro Leopoldo muito silenciosa, né? Não, existem alguns pontos aqui, principalmente centro da cidade. Nós estamos vivendo um problema sério na Quinta das Palmeiras, que são sitiantes, né? Lá é uma área de sítio, então os proprietários alugam os sítios e as pessoas que alugam entendem que não tem nenhuma responsabilidade com os vizinhos, porque, embora seja uma área de sítio, você tem as pessoas residentes, né, que moram realmente lá e permanecem, e tem os sítios que são alugados. Então, lá é um problema sério de perturbação do sossego, nesse sentido, causado por aquelas pessoas que alugam sítios e promovem festas nos finais de semana. É complicado esse tipo de situação, né? Sim. Você perturba as pessoas que são residentes ali, e muitas vezes compra e nem vai lá, né? Exatamente. Aluga vai perturbar os outros, né? Mas você acha que com essa educação, um projeto bacana que a gente viu da Polícia Militar é o PROERD. Surge efeito bem esse PROERD dentro das comunidades? O PROERD, na realidade, ele está voltado para o adolescente, para a criança e o adolescente, sabe? A faixa etária do PROERD, ela gira na faixa dos 9 aos 14 anos, que corresponde, em tese, às escolas do 4º ao 6º ano, ou 7º ano. Então, o PROERD é um projeto que eu já tive a oportunidade de acompanhar, que eu já pude, afinal de contas, eu tenho 30 anos de polícia militar. Então, a gente já teve condições de ver o menino recebendo a instrução do PROERD lá enquanto menino, e depois a oportunidade de encontrar com esse menino já adulto na rua. E aí eles reportam para a gente, avalia que teve o PROERD. Então, o PROERD, na realidade, é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Então, o foco principal ali é evitar que a pessoa ela tenha o primeiro contato com a droga. Porque as informações que a gente colhe, os documentos doutrinários, monografias que são feitas, costumam alegar que o experimentar é que é o problema. E, às vezes, a criança ela experimenta porque ela não tem informação. Então, o PROERD, ele visa isso, ele dá informação para a criança para que ela quebre aquele ciclo, aquela rotina e não se envolva nas drogas, principalmente, né? Então, o PROERD, ele tem um alcance muito grande, escolas públicas, escolas particulares, inclusive, é feito o PROERD quando a escola particular ela abre esse caminho para que seja feito, sabe? E aí o resultado que a gente vê nas crianças e adolescentes, ela é muito grande, é muito saudável e muito bacana, realmente. O PROERD tem quanto tempo já de existência, sabe falar? Não, o PROERD, ele, na realidade, é uma cópia
que a gente trouxe dos Estados Unidos, né? Não vou me arriscar a falar o nome em inglês aqui, não, mas ele tem bem mais de 20 anos já. Mais de 20 anos? Tem mais de 20 anos já na E polícia. como é que funciona? A escola que procura a polícia para ela estar atuando dentro das escolas com o ProERD? Ou... Eu tive bastante contato, tanto na cidade onde eu comandei, né, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Vespasiano, e depois como subcomandante do 35º Batalhão. O que a gente fazia, na verdade, era uma escala que rodava nas escolas. As escolas públicas, o próprio poerdiano, ele ia e fazia esse contato, mas hoje em dia, na verdade, é a escola que pede. Só que, na realidade, ela acaba tendo que entrar numa fila... Porque está grande. É grande a demanda e os pedidos são grandes, mas as pessoas capacitadas para administrar o ProERD, elas são poucas. Então, a gente, no 35, que foi a última unidade que eu estive à frente como subcomandante, por exemplo, nós tínhamos 3 instrutores lá, Sargento Alex, Sargento Juscelino e Mariana, Cabo Mariana. Então, a gente fazia um rodízio entre eles e entre as escolas, porque, na verdade, o ProERD, ele não é uma vez só que ele vai, ele segue um cronograma e um material didático que é passado, se não me falha a memória, eram 14 semanas que os meninos recebiam essas instruções, sabe? Sim. Então, como o número de escola era muito grande, a gente fazia esse rodízio. Não, o ano passado nós atendemos só a escola, esse ano nós temos que atender a outra, para poder dar conta de toda a demanda educacional nas escolas, sabe? Hoje eu não sei, confesso que eu não sei como é que está funcionando, mas não deve ser diferente, não, da mesma forma. Então, a demanda, ela já entra na fila lá, a demanda é muito grande, e aí, à medida que a gente vai formando, vai passando para outras escolas, sabe? Dentro do ProERD mesmo, você acha que se a gente tivesse uma boa estrutura para o ProERD continuar trabalhando sem ter essa fila, né, de escolas esperando, com mais a polícia atuando mais no conscientização dentro das escolas, a gente diminuiria tanta criminalidade hoje? Sem dúvida. A prevenção, ela é muito importante. Eu não me recordo agora de cabeça, mas o que é gasto nas ocorrências, aí vamos colocar, por exemplo, a própria ocorrência de tráfico de drogas de usuário, o valor que você tem agregado com o preso dentro das penitenciárias, ele é muito maior do que o investimento em prevenção. Me parece que a ordem era de 5 por 1, ou seja, se você gasta 1 para prevenção, você gasta 5 gasta 5 pós, se você não deu conta de prevenir, né? Então, quando o senhor me pergunta se esse investimento na base, na prevenção, se ele valeria, com certeza ele valeria, e com certeza o índice criminal ele seria bem menor do que a gente tem hoje. Porque a sensação que a gente tem hoje, cada dia, vamos dizer assim, as pessoas se tornam criminosas mais cedo, né? A gente vê um número muito grande de menores, né? 16, 15 anos, entrando para essa vida de crime, né? Nesses longos anos de vida, de carreira, você já teve alguma atuação assim que deu vontade de chegar em casa e chorar mesmo porque vê uma criança tão cedo no crime? Você já teve sensação, podia ter feito algo diferente para ele? Na verdade, hoje em dia o crime ele coopta muito jovem, porque ele sabe que não é apenado. Então, quando você abre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro lá em falar que o menor, e aí o menor, vamos fazer diferenciação entre a criança que é até os 12 anos e o adolescente que é dos 12 anos até os 18 anos, ele não é apenado. Ele sofre uma medida, seja ela restritiva ou uma medida socioeducativa. Então, para o cidadão maior que está envolvido no crime, para ele é uma grande vantagem ele ter o menor trabalhando para ele e ele motivar esse menor na hora que tiver uma ocorrência, esse menor assumir. Por quê? O menor não vai ser apenado. Então, a grande questão, no meu ponto de vista, é a questão da impunidade no menor. Ou seja, só a partir dos 18 anos é que o menor vai ser apenado. E tudo que ele fez até os 18 anos é esquecido, sabe? Ele era menor. Então, não justifica daqui para frente ele ser apenado por alguma coisa que ele cometeu lá atrás. Então, retornando à sua pergunta, várias ocorrências que dá essa sensação de impunidade, sabe? Uma que eu reputo aqui de muito... chorar não,
Porque o policial militar, ele não chora, sabe? Ele é formado dentro dos quartéis para ser aquele exemplo de que o homem não chora, principalmente em uma ocorrência. Mas existem algumas ocorrências que todo mundo que está envolvido com ela traz um peso muito grande sobre a gente, sabe? E aí eu reputo falar sobre o estupro, por exemplo, principalmente quando a vítima ela é criança, e aí você vai atender uma ocorrência de estupro e você vê uma criança e naquela criança, às vezes, a gente mentaliza alguém da nossa família, sim, sabe? sim. Filha, sobrinha, e aquilo poderia ter acontecido com uma pessoa ligada a gente. Uma outra ocorrência que chama bastante atenção é a questão de quando algum membro da nossa equipe, como eu sou da Polícia Militar, algum policial militar, quando ele é vitimado, sabe? E a gente tem uma série, um histórico bem considerável em relação de policiais mortos em serviço. Então, esse tipo de ocorrência, além do menor, é claro, né? Quando você olha para o menor, você fala assim, puxa vida, menino tão novo, né? Começando agora a vida. Agora e foi vítima de um crime tão brutal. Então, existem algumas ocorrências que realmente, eu volto a frisar, não chorar, entendeu? Mas deixa a gente bastante abatido. Porque é uma profissão complicada de se enfrentar todo dia, né? A polícia militar. Igual você falou, está dentro da viatura, vamos dizer assim, meio que esquece tudo para trás e está no trabalho. Mas chegar em casa e botar a cabeça na cama é complicado. Complexo, é complicado. E outra coisa também, até o inverso, sabe? Que a gente costumava, eu enquanto, principalmente oficial intermediário, né, que é o tenente e o capitão, estava bastante próximo à tropa, sabe? Chamadas matinais, pré-turnos, né? Então o oficial está sempre lá, passando informações, conversando com a tropa. Então a gente sempre frisava, ó, a partir do momento que você chegou no quartel, você esquece tudo que você tem lá na sua casa e foca só no serviço, mas é complicado para o ser humano. É uma pessoa só, né? Exatamente. Embaixo da farda tem o ser humano. Tem o ser humano. Tem conta para pagar. Tem conta para pagar, tem filho doente, tem esposa desempregada, está faltando alimento em casa, o aluguel já venceu, a conta de água, de luz. Passando uma confusão. Exatamente. Família. Então isso tudo faz parte do ser humano. Então não tem como você desligar, não, agora eu sou policial. E o inverso também. Ah, você atuou numa ocorrência durante o dia e quando você vai para casa, entrou para dentro de casa. Não, deixei tudo lá fora, não lembro que alguém foi estuprado, não lembro que eu vi um cadáver estendido lá na rua. Não dá para você fazer essa separação profissional e pessoal. Elas acabam se juntando. E aí a família ela é fundamental. Você ter dentro de casa o amor da sua família, você ter a compreensão e principalmente você crer que existe um ser lá em cima que está te olhando, que está junto com você, isso é fundamental. Eu costumo falar que, independente de religião, sabe? Sim, sim. O evangélico, o católico, o espírito, o ser humano, ele tem que crer que existe um ser superior lá em cima que está olhando pela gente, independente de qual nome seja. Então isso dá uma confiança, dá um respaldo para o nosso serviço e acaba nos dando mais força para poder encarar. Porque no outro dia tem de novo. No outro dia tem mais. É complicado. Sou evangélico há muitos anos? Eu na religião evangélica. Não, eu me converti a partir do momento que eu conheci a minha esposa, sabe? Ela foi a vida toda evangélica e quando eu a conheci, eu acabei indo com ela para a igreja, né? Hoje nós pertencemos à Presbiteriana de Sião, que é lá em Santa Luzia, inclusive. E aí eu me converti ao evangelismo. E a minha vida toda ela foi dentro da religião católica. Meus pais, primeira comunhão, crisma, etc. Então foi o tempo todo dentro da religião católica. Você acha que essa fé sua, esse Deus que a gente crê, já te ajudou em algumas ocorrências a mudar muitas vezes o pensamento de alguém com relação a alguma coisa, um fato que queria cometer, ou muitas vezes já cometeu, mas a conversa com a pessoa, você sentiu que moveu alguma coisa dentro dela? Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu na realidade, oficial principalmente, às vezes o oficial ele é incompreendido pela tropa, sabe? O oficial, na realidade, é quem está à frente. E pelo fato dele ser uma autoridade em relação aos demais, às vezes ele é incompreendido. Eu tenho o papel de chefe aqui em relação ao meu pelotão, em relação à minha companhia, em relação ao meu batalhão,
e eu vou adotar as providências de acordo com a lei determina. Então, muitos policiais, às vezes, eles não ficam satisfeitos com a providência adotada pelo comandante, mas que ele seguiu o que estava previsto na lei. Sim, sim. E eu, graças a Deus, eu não tive dificuldade com isso, em todos os locais por onde eu passei, porque eu era bem próximo à tropa. Eu gostava de acompanhar as ocorrências, eu estava sempre junto com os policiais que trabalhavam comigo na rua, e isso me dá uma legitimidade para poder atuar naquele ponto. E aí, muitas das vezes, quando eu chegava no local de ocorrência, eu fazia questão de ir conversar com o infrator ou ir conversar com a vítima. Alguns até já mencionaram, o capitão ou o tenente já chegou aqui, vai querer conversar com esse povo. E eu realmente fazia isso. E nessa conversa, a gente conseguia pescar, né, ou buscar muitas informações e também levar informações sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem planejado para a gente, qual que é o nosso destino. Então, eu sempre agi dessa forma, sabe, conversando com as pessoas, e eu confesso para você que foi muito bom, valeu a pena. Não sei se eu consegui trazer alguém para o lado do bem, mas o meu papel ali de estar informando... De pregar, você conseguiu fazer. Eu fiz, com certeza. Independente do lugar, você estava levando a palavra, sim, né? Sim. E no meio da sua tropa, você conseguiu? Também. Aconteceu um fato até interessante em Nova Lima. Na verdade, quando você vai falar de Deus para as pessoas, você tem que ter um tato muito grande, porque nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir e têm aceitação. Mas eu me recordo que lá em Nova Lima, assim que eu cheguei lá, e aquilo que eu te falei, né, tem uma chamada pré-turno. Então, todas as vezes, antes de você lançar o policiamento na rua, você faz uma chamada com eles dentro do quartel, faz a chamada realmente, quem está presente, quem faltou, quais os motivos, etc. Normalmente você tem um assunto específico da instrução para ministrar com essas pessoas. E aí eu lembro que em Nova Lima nós fizemos a chamada, e aí, pós-chamada, eu não preguei, mas eu falei alguma coisa lá relacionada com a Deus. Levou a palavra. Com a Deus, e pós isso, eu falei, gente, vamos fazer uma oração aqui que é de Pai Nosso, né, que todo mundo conhece, então o evangélico conhece, o católico conhece, quem é ateu conhece também, e a gente orou o Pai Nosso lá. Saímos por turno, foi tudo normal, e aí em um outro dia que eu não estava de serviço, mas estava acompanhando a reunião, quando eu chego lá na sala, que era o auditório, né, para acompanhar a chamada, aí um militar que estava lá dentro, ele fez praticamente aquilo que eu tinha feito no dia anterior, e pós-reunião, gente, vamos orar o Pai Nosso, que eu falei, olha... Caiu a sementinha. Você entendeu? Então é muito bacana, é interessante. Porque voltando de novo, os seus anos, não tem como não falar de 30 anos de profissão, né? Qual foi a região que você pegou mais? Não, foi pedreira, vencer. Você passou por várias regiões. E aí que você falou, e só a região complexa, Santa Luzia, Morro Alto. Lagoa Santa acho que é mais tranquilo, né? Lagoa Santa foi bem tranquilo. Olha, eu diria que foi a região do Morro Alto. Mas por que a região do Morro Alto? Lá no Morro Alto a gente tinha diferenciado, a grande maioria das pessoas talvez não saibam, mas assim como nós falamos do PROERD, a Polícia Militar ela tem um outro projeto também que chama GEPAR. GEPAR é Grupamento Especializado em Patrulhamento de Áreas de Risco. Então são militares que são formados para trabalhar dentro das comunidades. E eles, na realidade, eles têm alguns pilares que é interação comunitária e repressão qualificada. Então, quando o GEPAR, que é um portfólio de serviço específico para trabalhar nos aglomerados urbanos, quando ele é implantado em determinado local, ele já vai com essa missão, olha, você tem que ser amigo da comunidade ordeira e você tem que saber quem é o cidadão infrator que está trazendo problema para aquela comunidade. E aí ele trabalha juntamente com o Ministério Público, com o núcleo do Fica Vivo, que são os oficineiros, com o juiz responsável por aquele território, com a Polícia Militar e Polícia Civil. Então, aquela pessoa que está trazendo transtorno dentro da comunidade, ela é quase que pinçada ali para que a justiça seja feita em relação a ele. Nós sabemos que o judiciário, todos de um modo geral, vivem abarrotados de serviço, sabe? Sim, sim. Então, é priorizado. Não, aquele camarada que é o homicida da área lá que está matando, é nele que nós vamos trabalhar. E aí, quando eu cheguei para comandar o Morro Alto, já tinha o GEPAR implantado e eu tinha feito recentemente o curso de multiplicador do GEPAR,
E eu acredito realmente nessa metodologia do GEPAR. Então, a área ela era muito complexa, a criminalidade realmente era muito alta. Porém, o efetivo nosso, ele tinha condições de fazer esse serviço, sabe? Então, foi uma temporada muito bacana lá no Morro Alto. Foi muito trabalho. Muito trabalho, mas ao mesmo tempo muito gratificante, entendeu? Porque a gente viu o resultado aparecendo. Hoje, o Morro Alto, igual você mesmo falou, aglomerado ali são 13, se não me engano. 14. 14. Era 14. É uma região muito extensa, toma praticamente a entrada de Belo Horizonte toda, né? Sim. O patrulhamento, para ser efetivo ali, teria uma quantidade de quantas pessoas, mais ou menos, você conseguir? Você trabalhava com quantas? Hoje eu não me recordo. Mas na época lá, por exemplo, na realidade nós dividimos na minha época, nós dividimos o Morro Alto ao meio, sabe? Tinha a área do Morro Alto que era mais próxima ali perto hoje, próxima à cidade administrativa. Sim. E nós tínhamos a área do Santa Clara, Vila Esportiva, Jardim da Glória, que era mais afastado. Então, em cada local específico desse, eu conseguia lançar 2 viaturas por turno, 2 de dia e 2 à noite, e mais o recobrimento do GEPAR, que aí o GEPAR ele entrava em turno único, eu não me lembro agora, mas me parece que era de 13 até as 2 da manhã. E aí ele entrava com um grosso, nós chegamos a entrar com 6 viaturas do GEPAR. Então, no horário de pico mesmo, você tinha 6 viaturas do GEPAR, mais as 2 viaturas que eu conseguia lançar também, 3 motos que fazia cobertura, isso naquela época. Então, o policiamento ele era bem efetivo lá naquela época, mas era necessário também, né? Hoje a gente tem visto também, em Pedro Leopoldo, o policiamento dos últimos tempos para cá aumentou bem, principalmente com blitz, que eu acho uma maravilha, né? Que você acaba cercando muitos tipos de crimes que poderiam estar acontecendo com as blitz, né? Você falou, a Secretaria de Segurança de Pedro Leopoldo, ela não é responsável junto com a polícia sobre isso. É esse mesmo entendimento, né? Mas vocês têm uma ligação, né, com a polícia militar. Sim, as forças de segurança, especificamente aqui em Pedro Leopoldo, nós trabalhamos em conjunto. Sim. Sem interferir no serviço um no outro. Sim. Polícia Militar e Polícia Civil, elas são forças estaduais. Então não há que se falar em autoridade do secretário municipal de segurança pública em relação a eles. Não, eles são totalmente independentes e pertencem ao Estado. Agora, o trabalho integrado, ele é necessário e preciso e acontece. A Secretaria Municipal de Segurança Pública hoje não é uma novidade para ninguém, né? Todo mundo sabe que aqui nós temos o olho vivo implantado. Sim. Então nós temos 30 câmeras de vigilância espalhadas pela cidade de Pedro Leopoldo e a gestão desse monitoramento do olho vivo é feito pela secretaria. Tá. Então nós temos um guarda municipal lá no Secop, mais monitorantes que ficam acompanhando as telas, e qualquer informação que fuja da rotina, ou que a gente perceba que a guarda municipal ela precisa de um apoio, a PM é acionada. E a Polícia Militar, junto com a guarda municipal, ela faz esse tipo de trabalho. Uma outra coisa que eu gosto de frisar, e pouca gente sabe, a guarda municipal de Pedro Leopoldo, hoje ela tem um canil. Nós temos 2 cães farejadores e temos 2 profissionais também da guarda, que são os condutores de cães, né? Sim. Que eles são farejadores. Então a Polícia Militar percebeu alguma situação onde é necessário fazer a utilização do cão para localizar drogas, etc., a Guarda Municipal é acionada e ela dá esse tipo de apoio. Eu lembro que no final de 2021 e início de 2022, o Tenente Coronel Flávio, que é o comandante da Polícia Militar daqui, ele soltou uma informação falando que durante o ano de 2021, 2021, a cidade de Pedro Leopoldo ela foi a segunda cidade do estado que mais reduziu o índice criminal. E ele mesmo, na entrevista que ele fez ao jornal aqui da cidade, ele falava que esse sucesso ou essa condição de segundo lugar, ela se devia à integração das forças, cada um cumprindo seu papel constitucional, mas de maneira interligada. A Polícia Militar, a Polícia Civil, Secretaria através da Guarda, da Transpl e da Defesa Civil, que todos fazem parte do contexto de segurança, né? Esse trabalho integrado é que proporcionou esse resultado. Então isso é muito bacana. Então o olho vivo fica na secretaria, aos cuidados da secretaria. Sim. Tem um guarda 24 horas. 24 horas. Sim. É um trabalho cansativo também, né? Cansativo, desgastante e caro. Caro que eu digo porque é a implementação do olho vivo ele é uma ferramenta que dá um resultado danado, mas o investimento que foi feito inicial, as câmeras, todo o cabeamento, toda a infraestrutura da logística, né? Ficou muito caro lá atrás, mas é algo que dá resultado. Tem dado bom resultado? Bom resultado, sim.
Às vezes a gente acaba não divulgando, né? Porque é aquilo que eu te falei, né? Informar para o cidadão infrator que ele está sendo vigiado é importante. Não, é importante, e é necessário, é importante. Agora, o resultado das operações que são feitas, que têm origem lá no monitoramento, a gente acaba não divulgando, mas nós temos muitas ocorrências que o estupim inicial foi lá dentro da secretaria com o olho vivo, sabe? O olho vivo pesca bem, então, várias ocorrências. É uma ferramenta muito legal, muito bacana. E ela consegue, vamos dizer assim, fechar todo o círculo, pelo menos no centro de Pedro Leopoldo? Olha, assim os bairros ficam descobertos ainda? Assim como eu te falei, na época em que foram implantadas essas 30 câmeras, elas ficaram muito caras para o Poder Executivo bancar, né? Nós já identificamos alguns outros locais que carecem de complementação, digamos assim, e eu tenho já listado uns 15 ou 16 pontos que a gente reputa como necessário para que realmente ficasse um ambiente bem fechado, controlado, bem fechado. E estamos aguardando o momento oportuno de recurso, né, para poder fazer essa complementação. Mas o que a gente tem hoje, eu já consigo te afiançar que ele foi de grande valia. Foi muito bom mesmo. Hoje na região norte, a gente tem mais ou menos quantos? Câmara de olho vivo, né? Só na região norte. Não, eu não sei te passar, não sei, né? não sei te dizer não. Porque hoje a região norte é quase uma cidade, né? Da Lagoa para cá. E é um local que tem crescido bastante. Muito grande, área, né? Muito extenso. Se você consegue ter, sei que não é subordinado, gosta de trabalhar em conjunto. Noção qual o número de criminalidade, onde está mais acentuada a criminalidade hoje em Pedro Leopoldo? Não, estatisticamente falando, você não consegue. Eu não tenho esse dado aqui agora, não consigo. Você é na região norte? Não sei. Não. E sentimento, que você mais sente assim, de ocorrência dentro da Guarda Municipal ou de outras? É muito não, paralelo? É pulverizado, é muito pulverizado, a cidade como um todo. Região norte é Comendador ali, que é o centro da cidade, né? Sim, então, mas é muito maior. Pulverizado. Sem dados estatísticos assim, eu não me atreveria a entrar nesse mérito, não? Não sei te dizer. E no trânsito, o que você mais tem dor de cabeça? Trânsito, hoje a gente está tendo um problema sério com o rotativo. Nós implantamos o rotativo já tem 30 dias. Né? Inclusive, eu gostaria de fazer uma chamada de atenção para as pessoas que estão nos assistindo, por quê? Um número muito grande, mas muito grande mesmo, de pessoas já foram multadas pelo rotativo. Só que, como ainda não chegou a multa, a notificação, eles estão acreditando que estão impunes. Mas o sistema que a gente tem hoje é um sistema eletrônico que eu consigo verificar lá na tela dos computadores quais foram os veículos que foram multados e o número muito grande de reincidência, a gente já percebeu isso. Sim. Então, a pessoa hoje em dia, até através das redes sociais, a gente recebe algumas críticas lá, e uma delas diz respeito ao rotativo, falando que as informações não estão bem claras, mas a gente já soltou alguns informativos por parte da prefeitura, nós fizemos uma convocação para passar informações lá atrás, quando foi implantado o sistema, poucas pessoas compareceram, mas hoje nós temos os monitorantes, que são as pessoas que trabalham com coletim laranja, que fazem a leitura das placas. Na realidade, como é que funciona hoje para você utilizar o rotativo? Você tem duas maneiras. Você baixa o aplicativo pelo aparelho celular e você faz a compra dos seus créditos, ou você vai em um posto fixo, passa a placa do seu veículo, o local onde você está estacionado, e normalmente tem lá no poste, lá, né? A quadra, né, que você está com o seu veículo, você passa isso para o comerciante. Então ele digita lá e a partir daí você está legalizado. A hora que você entra no seu aparelho de celular e você faz a compra do crédito e ativa o seu crédito ali, ou quando você vai no físico, e o menino que eu falo é o monitorante, ele passa lá com o celular e faz a leitura, já dá a informação para ele que aquele veículo está legal porque você ativou ou você compareceu no posto fixo e fez a ativação. Se você para o seu veículo e está de forma irregular, digamos assim, você não comprou pelo celular e não foi no posto fixo, e a hora que o monitorante ele passa lá e ele consegue ler que aquela placa está irregular, essa informação ela é mandada para um agente de trânsito que fica lá na secretaria e ele é o responsável por efetivamente fazer as multas. Então a gente já percebeu que muitos veículos já têm uma série de multas, porque nós temos condições de puxar o histórico de cada veículo ali, e às vezes a pessoa nem está sabendo disso, está achando que está numa boa, mas não está não.
todos os locais onde foram implantados o rotativo aqui em Pedro Leopoldo estão funcionando, estão em conformidade com a lei, e aqueles irregulares estão sendo autuados. E qual prazo também que eu tenho a multa? É 30 dias, né? 30 dias para chegar, 30 dias. Uma outra observação também, aproveitando a divulgação do seu canal aqui, né? A multa por falta de rotativo, ela segue a mesma rotina das outras multas administrativas. Então, a partir do momento que a pessoa recebeu a notificação, abre o prazo para ela estar recorrendo. Então, todas aquelas formalidades, encaminhamento por Jari, fazer aquela análise toda, ela da mesma forma. Muitas pessoas têm entendido de forma errônea também, e eu já vi muito lá na rede social, falando que o rotativo ele é muito autoritário, porque já chega a multa, você tem que pagar. Não, todos os prazos que estão previstos lá no Código de Trânsito em relação a recurso, em relação a entrar com o recurso, eles são... A melhor forma de não ter isso aí é pagar o rotativo. Evitar a dor de cabeça. E, sinceramente, o que a gente fala, ele é muito... Vou falar aqui, alguns vão me jogar a pedra de novo, né? Ele é muito pequeno o valor em relação, é 1,50 por hora. E aí eu tenho algumas pessoas reclamando, né? Ah, se eu pago 1 hora e eu fico 10 minutos, na realidade eu perdi aqueles 50 minutos. Mas a gente já divulgou também, talvez falte informação para alguns. Se você comprou 1 hora de rotativo, parou o seu veículo aqui, 10 minutos foram suficientes para você resolver a demanda, mas você precisa ir para outro ponto, você pode deslocar o seu veículo sem pagar, porque ainda está dentro do prazo, entendeu? Não há que se falar em guardar. Aí eu fui ao centro hoje, utilizei 10 minutos, amanhã eu volto, quero utilizar mais 50. Não era igual o bottom que a gente tinha. Exatamente, não. O bottom você ia lá, retirava, e você usava no esse procedimento. Você compra a hora você fica parado. Sim. Independente do lugar de você parar dentro de Pedro Leopoldo, você comprou a hora, se está dentro daquele prazo de hora, Mas eu só uma dúvida, eu acabei de estacionar o carro. Ok. Fui comprar meu crédito. 10 minutos de tolerância. E esses 10 minutos de tolerância, na realidade, é a partir do momento que o monitorante passou. Quer dizer, não sei se eu te adiantei a sua pergunta. Não, é isso mesmo. Mas você parou o seu veículo. Se você der sorte, digamos assim, que o monitorante estava muito longe, porque na realidade os monitorantes eles ficam por quadra, circulando, sim. Sempre circulando. Então, se você parou o seu veículo, mas o monitorante ele estava muito longe, e aí você deslocou lá no comércio, comprou, ativou o seu, tá valendo. Porém, o monitorante, na verdade, ele vai passar 2 vezes no seu veículo. Você parou, ele vai lá, olha a sua placa, e é a primeira vez que ele está olhando, porém, você ainda não ativou. A partir daquele momento, a primeira vez que ele passou, você tem 10 minutos de tolerância, que é o tempo estimado para você ir no comércio, deslocar e comprar. Ou de repente, dependendo da demanda, né? Ah, eu vim buscar... Marcar pegar a encomenda. Vou pegar uma encomenda. Entrou e saiu, não há problema nenhum. Então, esse monitorante passou, é registrado o momento que ele passou ali, 10 minutos depois ele volta novamente. Se você já tiver ativado, ok. Se passado esses 10 minutos ele verificar pela segunda vez e você não adquiriu os créditos, aí sim você é multado, notificado. Entendeu? E tem planejamento de estender isso para os bairros? Quem perdeu o Leopoldo do Centro foi uma maravilha. Ah, tem que pagar, gente, eu entendo. Nem todo mundo gosta de pagar, não. Eu sou um daqueles também que não gosta de pagar. Mas, assim, facilitou muito o trânsito do Leopoldo. E tinha vez que você rodar pelo Leopoldo umas 3 vezes para achar uma vaga. Porque tem gente, infelizmente, que ia para o centro, muitas vezes a trabalho, e deixava o carro e complicava demais. Da prefeitura, a gente recebeu informação que as pessoas deixavam o veículo ali, iam trabalhar em Belo Horizonte. Tinha demais isso. E em outros pontos também. A gente entende, mas complica muito a vida de quem tem que transitar. Na verdade, a licitação ela é feita para 800 vagas. E aí eu tenho que olhar direitinho, mas eu acredito que lá na licitação só falava em área central. Na área central. Nós ativamos inicialmente 560 vagas, que não são me falha a memória, com possibilidade de expandir até as 800. Mas é só a área central. Nos bairros não está previsto, não. Uma curiosidade, a Guarda Municipal, ela tem o poder de multar as pessoas? Sim. Porque eu vejo que no trânsito, principalmente nos bairros, a gente tem um monte de placa de proibido estacionar, e aí, principalmente esse trechinho aqui, a gente indo para casa aqui. Tem hora que você custa passar que estaciona errado. A Guarda Municipal, assim como os agentes de trânsito,
E assim como a Polícia Militar também, porque nós celebramos um convênio com a Polícia Militar. A Polícia Militar, a partir do momento que o município ele emancipa o trânsito municipal, porque o Código de Trânsito, que já vem lá de trás, ele determinou que os municípios têm que municipalizar o trânsito. Enquanto o município não municipaliza, a Polícia Militar ela pode agir de ofício sem nenhum problema. A partir do momento que o trânsito ele é municipalizado, ou seja, que a prefeitura assume a gestão de trânsito, aí a Polícia Militar ela perde essa competência. A não ser que você faça um convênio com a Polícia Militar, e nós já fizemos aí no ano passado. Sim. Então, a Polícia Militar de Pedro Leopoldo ela está autorizada por força do convênio feito com a prefeitura para também fazer as notificações. E o guarda municipal, assim como o agente de trânsito, por si só, eles já podem fazer as notificações sem nenhum problema. Sim. E essa parceria com a Polícia Militar acho que tem funcionado muito bem, tem que frisar de novo. Esse número de blitz que está acontecendo, todo momento que você anda na cidade tem uma viatura passando, tem um policial fazendo a sua ronda, seja de a pé ou de moto. Sim. Está sendo muito bem feito atualmente em Pedro Leopoldo. A gente tem reprimido muito a violência e a criminalidade, que estava assustadora há um tempo atrás. Melhorou bastante. Lá, quando eu te falei que eu tive a oportunidade de comandar um morro alto, lá nós tínhamos o GEPAR, algo que a gente frisava muito lá é que o cidadão infrator, na realidade, ele não brota em determinado local. Ele tem que vir de um lugar para chegar aqui, ou sair daqui para ir para outro local. Então, essa dinâmica da Polícia Militar fazer as blitz, que às vezes é incompreendido de novo pela comunidade, tá parando meu carro aqui, vai me reter aqui de 10 a 15 minutos, vai olhar a documentação, olha, ele tá parando o ônibus que eu estava indo para o serviço, eu vou ficar 10 minutos parado ali até que ele faça conferência em todos os passageiros do ônibus. Mas nessas oportunidades, e aí eu volto na questão da prevenção que a gente já conversou, é nessas oportunidades que são apreendidas armas de fogo que muitas vezes estão no interior do veículo sem a documentação, utilização ou tráfico de substância entorpecente que também acabam sendo transportadas de um local para outro, pessoas com mandados de prisão em aberto. Então, nessas fiscalizações rotineiras, o resultado ele é muito, muito bacana. E o cidadão de bem, na realidade, assim como o senhor falou, ele até agradece. Que bom que vocês me abordaram. Porque isso não tem que trazer medo para quem está tranquilo, não, né? Exatamente. Se você está andando dentro da lei, você não tem que ter medo da polícia tá fazendo o seu trabalho. Você tem que ficar agradecido, no final das contas, né? Exato. E isso tem funcionado muito bem pelo Leopoldo. Independente do horário, a gente tá vendo a polícia dando blitz. Muitas vezes chega 1, 2 horas da manhã, você vê eles parando, tatuando, né? Motoqueiro que não gosta muito, né? Motoqueiro principalmente motociclista com alguém na garupa. Vai sofrer abordagem. Que é o meio que é utilizado para cometer o crime, né? Sem nenhuma censura ou nada contra os motociclistas, mesmo porque a gente sabe que muitos deles usam para trabalhar. Mas a motocicleta, por essa facilidade de deslocamento, já é suspeita por si só. E aí, principalmente quando você vê 2 pessoas na motocicleta, é batata, vai ser abordado. E a polícia também tem um centro de inteligência já focado. Ela não sai para a rua para dar blitz em qualquer um, né? Não, antigamente tem um entendimento, né? Antigamente a gente fazia o que era chamado de patrulhamento aleatório. Ou seja, era aleatório mesmo, você ia para qualquer local. Depois que inventaram o geosite e as estatísticas, todas as guarnições da Polícia Militar, quando elas saem para o que a gente chama de patrulhamento direcionado. Então, eles já saem no quartel com a informação do que vai ser feito naquele dia. E aí, quando você fala das informações que são fornecidas pelo setor de inteligência, né? Então, motocicleta que já estava envolvida em algum crime, as placas dela lá, ou pessoas que têm mandado de busca e apreensão ou de prisão em aberto, elas já saem direcionadas para essas atuações, entendeu? Já sabe mais ou menos o caminho, sabe se pode passar ali ou não, né? Exatamente. Eles não vão de mãos vazias para a rua, na verdade. Sim. Coronel, quer deixar suas considerações? Eu, desde já, agradeço muito pela sua participação conosco. Muito obrigado por tirar um tempinho do seu dia aí para estar aqui com a gente, né? Obrigado mesmo por também mostrar à população, né? Pedro Leopoldo, o seu trabalho, o que realmente o senhor faz, quem é o senhor, de onde você veio. Tenho certeza que quem vê esse vídeo aí que está vendo vai criar um pouco mais de sensibilidade com o policial militar,
né? Reconhecer que ele é um ser humano, independente da farda que ele veste. Ele é uma pessoa, pai de alguém, filho de alguém, e precisa voltar para casa, né? E precisa voltar bem para casa. Só duas considerações que eu gostaria de fazer, até aproveitando essas suas palavras. Em uma das minhas oportunidades em que eu trabalhava fardado, a gente foi almoçar num restaurante, e aí normalmente fardado, né? Porque você está em horário de expediente, você vai almoçar fardado, né? E aí tava eu e meu motorista almoçando, e aí uma criancinha que sentou do lado da mesa, aí ela cutucou a mãe dela, que também estava do lado. Mãe, a polícia está almoçando. Aí eu ouvi aquilo, né? Eu olhei pro meu motorista. Aí eu não aguentei, não. Eu fui lá na mesa, né? Aí eu sentei, mesa do lado da criança. Ele falou: por que você estranhou que o policial tá almoçando? Aí ele ficou até meio nervoso, né? Sem graça. Aí eu não sabia que vocês comiam, não. Eu falei: seu filho, nós somos iguais a você. É o ser humano normal, que almoça, que vai ao banheiro, que dorme. É tudo normal. E a outra situação, e a gente vê muito isso hoje em dia, uma mãe que estava tentando colocar medo no menino, né? Ao passar por a gente fazia o policiamento em um evento, não me lembro qual evento, mas eu não lembro agora, né? Aí ela, vou chamar a polícia para te pegar. E aí, de novo, eu não consegui segurar, né? Eu falei: ô menino, sua mãe tá mentindo, viu? Polícia não vai te pegar, a polícia é o seu melhor amigo. Se você tiver em alguma situação que você tá perdido, que você precisa de alguém, que você precisa de um endereço, que você precisa de contato com seus pais, você tem que procurar o policial. Procura o policial, que diferente daquilo que a sua mãe falou que ele vai te pegar, ele não vai te pegar, ele tá aqui para te auxiliar. Aí depois a mãe até veio conversar com a gente para tentar explicar a situação. Eu sei o que a senhora quis dizer, mas na realidade, quando os pais fazem isso com a criança, acaba gerando na cabecinha dele, que não tem essa compreensão, esse bloqueio. Então, criança, adolescente, adulto, ele vai se lembrar dessa mensagem que a mãe dele deixou para ele: a polícia vai te pegar. Polícia então, é ruim. Exatamente, polícia é ruim. Cresce com isso. E na realidade é o contrário. Eu não vou negar que existem algumas pessoas no meio dos policiais que tem um desvio de comportamento, o que acaba sendo normal e comum em qualquer profissão. Exatamente. Gente ruim tem em qualquer lugar. Exatamente, mas isso não pode ser generalizado, não. A grande maioria, eu falo isso boas. Por ter pertencido à Polícia Militar por 30 anos, a grande maioria são pessoas do bem. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre a Secretaria, sobre o Evaí, sobre a minha cidade lá de Machado, né? Pode procurar no Google aí, viu? Sul de Minas, Machado, vocês vão... Já vi falar, diz que é uma cidade bonita. Né? Lá, né? Então, eu queria agradecer também por essa oportunidade, né, de estar aqui comentando um pouco sobre a gloriosa Polícia Militar e hoje a Secretaria de Segurança Pública, a qual eu faço parte. Muito obrigado. Nós estamos à disposição. Vai. Um presentinho, uma lembrancinha do nosso canal, eu acho que você vai gostar, viu? Bacana. Uma simples lembrancinha. Não sei nem que você abre isso aí, não. Se você conseguir abrir, tá bom. Já passou na prova, se você conseguir abrir. Se não conseguir abrir, fica feio. Coronel formado, CO, você dá de conseguir abrir o presente. A gente vai ser interessante. E olha que a gente nem sabia que você era evangélico, não. Mas você vai ver esse livro aí, acho que você vai... Bacana. Eu já li ele uma vez. Legal. Esse aí, já li um outro volume desse, bem legal. Fazedor de discípulos. Que você continue fazendo discípulos por aí, vai. Amém. Tenho certeza que seus filhos são discípulos da sua pessoa, né? Porque 30 anos de profissão não é para qualquer um, né? Evangélico, homem de fé, com certeza, para eu enfrentar essa vida. Se não tiver fé, a gente não vai para frente, né? E que Deus continue te protegendo, te dando sabedoria, amém, entendimento, compreensão. Você conseguir criando discípulos, independente do lugar que você passar. Vou ler o que está escrito aqui, viu, para fazer o último comentário, viu? Já passou da hora. Não, pode ficar à vontade. Fazedor de discípulos é o título do livro. Aqui embaixo está escrito o seguinte: ó: como o carpinteiro de Nazaré transformou homens insignificantes em líderes bem-sucedidos. Tem um jargão, um ditado, eu não lembro de ter visto na Bíblia, não, mas que fala o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então isso é muito profundo quando a gente começa a analisar essa frase, porque realmente nós não somos nada, não. E aí Deus é que nos dá sabedoria para a gente entender, interpretar e colocar as situações. Então eu
novamente queria agradecer